Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós para mais um vídeo, ainda falando sobre assuntos relacionados ao tal juízo investigativo proposto pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui no Grande Conflito, eu vou ler dois trechos, um na página 485 e outro trecho na página 658. Está aqui o Grande Conflito. Então vamos primeiro para a página 485, depois a gente lê o que consta na página 658. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária. Levítico 16, 22. De igual modo, Satanás levando a culpa, veja isso aqui, irmãos, Satanás levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na extirpação final do pecado e no livramento de todos os que estiverem dispostos a renunciar ao mal. Então percebam a gravidade disso que está sendo afirmado aqui, na página 485. Satanás levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer. A culpa dos pecados do povo de Deus. Prestem bem atenção nisso. Página 658 agora do Grande Conflito. Semelhantemente, ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e da multidão dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus, declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. Então Satanás leva a culpa pelos pecados do povo de Deus e é culpado pelos mesmos. Ele é considerado culpado pelos mesmos. Quais pecados? Do povo de Deus. Prestem bem atenção nesse detalhe. Quando eu estava na Igreja Adventista, não conhecia o que era evangelho, não sabia o que era, isso aqui para mim era uma afirmação aparentemente fundamentada na palavra. Porque eu, assim como a teologia adventista, eu achava que a teologia adventista estava correta ao interpretar o bode emissário, aquele bode que no dia da expiação não morria, sobre o qual era confessado os pecados de todo o povo, né? Ele era levado para fora do arraial e morria fora do arraial, não se matava aquele bode. Eu também interpretava isso como sendo uma figura, um tipo de Satanás. Então, eu não tinha condições intelectuais para entender essa questão lá do dia da expiação. Mas preste atenção. Satanás, então, ele leva a culpa dos pecados que ele induziu o povo de Deus a cometer, e ele, então, é considerado culpado pelos pecados do povo de Deus. Aqui em Êxodo, para a gente entender essa questão de quem é culpado do quê, né, e quem leva a culpa de quem, a gente começa lendo o que consta em Êxodo 34, versículo 7. O texto de Êxodo diz assim: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não
inocente o culpado. Moisés está falando de Deus. Depois de Deus aparecer a ele, depois de Deus manifestar um tiquinho de sua glória, porque foi assim que aconteceu, né? Moisés, então, movido pelo Espírito Santo, ele vai fazendo algumas afirmações acerca da pessoa de Deus. E uma das características de Deus é: ele não inocenta o culpado. Preste bem atenção nessa afirmação. Deus, embora perdoe a maldade, a transgressão e o pecado, embora guarde a misericórdia em 1000 gerações, ele não inocenta o culpado. Isso quer dizer que Deus, ele não deixa de levar o pecado em consideração. Ele não inocenta o culpado. Culpado do quê? Do pecado. E aí está dizendo: visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Tem muita gente que acha que isso aqui seria injusto, né? Deus culpar os filhos ou os netos pelos pecados do avô ou do pai. Mas vamos lá. Vamos considerar essa questão de Satanás levar a culpa pelos pecados que ele induziu o povo de Deus a cometer. E no final desse tal juízo investigativo, ser considerado culpado por esses mesmos pecados. Culpado. O texto de Êxodo diz claramente que Deus não inocenta o culpado. Aí Paulo, aos Romanos, capítulo 3, verso 19, ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Quem é que vivia sob a lei? Judeus. Para que toda boca se cale. Boca de quem? Judeus, que viviam sob a lei. E todo mundo seja culpável diante de Deus. Agora ele amplia. Primeiro ele fala sobre os que vivem sob a lei, para que se cale toda a boca. E agora ele amplia, para que todo o mundo seja culpável diante de Deus. Culpável. Aqui em Romanos 5,18 ele diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Todo mundo culpável diante de Deus. Aqui mais à frente, Paulo, em Romanos ainda, 11:32, diz o seguinte: porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos, judeus e gentios. Quando Paulo fala todos aqui, judeus e gentios, sem exceção, todos. Deus encerrou todos na desobediência, ou seja, todos são culpados. Culpados. Por isso que ao longo de 7 anos aqui na TV Caminho Livre, nós afirmamos: ninguém vem a este mundo na condição de inocência. Ninguém chega a este mundo na condição de neutralidade ou indiferente tanto ao bem quanto ao mal. Não existe isso. Todos chegamos a este mundo enquanto carne e mortos para Deus. Chegamos neste mundo como inimigos de Deus, impotentes para obedecermos à vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis, impotente, portanto, para agradá-lo. É nessa condição que todos nós chegamos. Ou seja, somos culpados. Somos culpados. Esse é o lado ruim do Evangelho. Esse é o lado ruim do Evangelho. Esse é o aspecto negativo do Evangelho. E esse aspecto negativo, ele tem que se apresentar primeiro. Ele tem que
através do Espírito Santo, se apresentar primeiro. Para quê mesmo? Para que todos nós nos conscientizemos de que somos culpados diante do Deus eterno. Não somos inocentes, não chegamos na condição de inocência aqui a este mundo. É necessário que nos conscientizemos disso, da nossa culpa. Porque só depois de nos conscientizarmos da nossa culpa, e isso não é uma operação humana. O que não é operação humana? A conscientização da culpa não é uma operação humana, e sim do Espírito Santo. É essa operação do Espírito Santo em nós que vai fazer com que sintamos, primeiro, tristeza pelos nossos pecados, tristeza pela nossa condição. Vai fazer com que a gente enxergue com clareza, com nitidez espiritual, as consequências do mal que está em nós, do pecado que habita em nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 7. Esta é uma operação do Espírito Santo. Então, conscientes disso, dessa culpa, dessa condição de culpados diante de Deus, é que nós vamos sentir verdadeiramente a necessidade de alguém que nos tire dessa condição. Aí entra o aspecto positivo do Evangelho. Você, por você mesmo, não tem como reverter esta condenação sobre a qual você está. Você chegou a um mundo condenado à morte eterna. Primeiro, por causa do pecado de um só. Depois, pelos seus próprios pecados. Então, não há como você, do ponto de vista humano, reverter esta condenação. Não adianta você chegar para o juiz e dizer assim: juiz, eu estou consciente dos meus pecados, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Estou pedindo ao senhor juiz o perdão pelos meus pecados. Eu não quero sofrer a penalidade dos meus pecados, então eu te peço perdão. O juiz vai olhar para você, vai emitir um sorrisinho cínico e vai dizer: tarde demais. Você já cometeu os seus pecados, portanto é necessário que você cumpra a pena. Não adianta você pedir perdão agora e prometer que não irá mais pecar, que não irá mais cometer os crimes pelos quais você está sendo agora condenado. Não adianta. É necessário que você cumpra a pena. Veja, Moisés disse acerca de Deus que ele não inocenta o culpado. Embora ele manifeste misericórdia até 1000 gerações, embora ele perdoe o pecado, a maldade e a transgressão. Não parece uma contradição? Se ele não inocenta culpado, como é que ele perdoa? Como é que ele perdoa a maldade, o pecado e a transgressão? E manifesta a sua misericórdia até 1000 gerações? Não parece uma contradição? Seria contraditório se a nossa salvação dependesse de nós, ainda que 50% dela, como vai afirmar a teologia adventista, porque a teologia adventista concebe o plano de redenção como sendo algo sinergístico. Deus faz a sua parte, nós fazemos a nossa em contrapartida, em associação com Deus, em colaboração com Deus, em sinergia com Deus. Então, para a teologia adventista e para a teologia arminiana, a salvação é sinergística. Deus e nós somos os responsáveis pela nossa própria salvação. A Bíblia não deixa em nenhum lugar isso como algo verdadeiro. Pelo contrário, como diz o profeta Jonas, a salvação pertence ao Senhor. Ao Senhor. E o profeta Isaías deixou claro que ele não dividirá a sua glória com ninguém. Quando você concebe que você também é responsável, juntamente com Deus, pela sua salvação, você está dizendo o seguinte: eu trabalho também pela minha salvação
então eu mereço receber a paga pelo trabalho que eu faço no sentido de me salvar. Deus estaria em débito com você pelos seus 50% de trabalho em relação à sua salvação. Você percebe como isto chega a se aproximar de uma blasfêmia? Não estou dizendo que é blasfêmia, mas se aproxima muito de uma blasfêmia. O que seria isso? Atribuir a Deus o quê? Uma condição que ele nunca assumiu para si, de devedor. Já pensou? Você credor de Deus? Credor de Deus. Por causa de quê mesmo? Dos 50% da minha salvação que eu operei juntamente com ele. Seu trabalho, eu mereço receber. E Paulo deixa claro em Romanos 4, nós já tratamos disso, que o salário ele não é tido como favor. Se você trabalhou, você merece receber a paga equivalente ao trabalho que você efetuou. Não é verdade? Olha só, e se você atribui isso a Deus, no que diz respeito à sua própria salvação, você seria credor de Deus, Deus estaria devendo a você. Por conta do que mesmo? Dos seus 50% de trabalho no sentido de salvar-se. Porque para você, para toda a teologia adventista, para todo arminiano, a salvação é sinergística. Todos somos culpados diante de Deus e todos chegamos nessa condição. Aí, olha só como isso é interessante. Aí você lê textos como esses que eu li aqui no Grande Conflito, dizendo que no final desse tal juízo investigativo, Jesus colocará os pecados pelos quais ele morreu, pagando a penalidade dos mesmos, ou seja, assumindo a culpa dos mesmos e morrendo. Os pecados de quem? Do povo de Deus. Quem que assume a culpa? Jesus assume a culpa. Mas para Ellen White, no fim desse tal juízo investigativo, Jesus poria os pecados pelos quais ele assumiu a culpa e morreu sobre Satanás. E Satanás era considerado o culpado pelos pecados que ele induziu o povo de Deus a cometer. Então quer dizer que não foi Jesus que assumiu a culpa dos pecados do povo de Deus, pelos quais ele morreu? Não foi Jesus? Ora, meus queridos irmãos, claro que foi Jesus que assumiu a culpa. Claro. Olha o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Vou repetir. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o plano de Deus. Para que você se livre da sua culpa. Culpa do quê? Culpa dos seus próprios pecados. Só há um meio de você se livrar da culpa dos seus próprios pecados. Não é pedindo a Deus perdão e prometendo de agora em diante guardar a sua lei. Isso é contraproducente do ponto de vista espiritual. Todos esses que fazem esse tipo de promessa a Deus, de agora em diante eu vou guardar a sua lei, Senhor, porque eu quero ser salvo, eles vão cair lá na frente. E às vezes não muito distante. Vão cair. Não é assim que você se livra da sua culpa. O método que Deus concebeu para livrar você da sua culpa e da sua condenação é este aqui, ó. Acabei de ler em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado por nós. Nós quem, cara pálida? Nós, os que cremos em seu nome. Porque em Atos, capítulo 4,
verso 21. Vamos ler. É um texto importantíssimo para nos ensinar o que é evangelho. Capítulo 4, verso 12, de Atos. E não há salvação em nenhum outro. Veja, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome foi dado debaixo do céu pelo qual nós devamos ser salvos. Nenhum outro nome. A salvação, ela não é concebida tendo primeiro o nome de Deus como seu autor e o seu nome, Paulo, como colaborador associado em sinergia com Deus. Não, nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus é responsável pela sua salvação. E quando Deus faz Jesus pecado por nós, os que cremos nele, ele está com isso assumindo a nossa culpa, a nossa condenação. E quando morre na cruz, a penalidade que nós deveríamos sofrer pelos nossos pecados. Você está entendendo? Estou falando de um modo bem pausado, bem tranquilo, para que você não me chame de doido, de maluco, como é o caso de muitos aqui, né? Dizendo que eu sou desequilibrado, que eu sou maluco. Estou falando com muita tranquilidade, mostrando a palavra de Deus e mostrando por quê que não existe essa coisa. Primeiro, não existe juízo investigativo. E depois, se existisse, Jesus jamais poderia colocar os pecados pelos quais ele assumiu a culpa, a condenação e a penalidade sobre Satanás. Não existem dois culpados pelos pecados que nós, povo de Deus, cometemos. Não existem dois culpados. Só existe um culpado, e o culpado é Cristo Jesus, porque se Deus nos culpa, acabou. Ele não inocenta culpado. E ele só pode perdoar a maldade, a transgressão, o pecado, por causa de um intercessor, por causa de alguém que está mediando a nossa causa com ele, com Deus. É Jesus Cristo que faz propiciação entre nós e Deus. Não é Satanás. Vocês estão entendendo a gravidade do que está sendo dito aqui no grande conflito? Jesus colocando sobre Satanás os pecados pelos quais ele assumiu a culpa, a condenação e a penalidade, e transmitindo a culpa que ele carregou para Satanás. Ora, se Satanás devesse ser considerado o culpado pelos nossos pecados, ele seria o responsável pela nossa salvação. Não adianta a teologia adventista dizer o seguinte: olha, Jesus colocará os pecados do povo de Deus sobre Satanás, mas ele de modo nenhum faz a expiação. De modo nenhum ele faz uma intermediação vicária, ou seja, substitutiva. Não adianta vocês falarem isso. As implicações das afirmações de vocês nos conduz a isso. Ou seja, implicações do que mesmo? De dizer que Satanás levará a culpa pelos pecados que ele induziu o povo de Deus a cometer. Afirmar isso nos leva à implicação de que Satanás deveria ser, então, o quê? Aquele que, assumindo a culpa, a culpabilidade pelos nossos pecados, assumindo ele a culpa pelos nossos pecados, ele teria que automaticamente ser o nosso redentor, o nosso salvador. Vocês estão entendendo a gravidade disso, meus irmãos?
Aí eu tenho que me controlar aqui, né? No tom de voz, porque se eu não falar igual a muitos aqui, hipócritas, pastores, mestres e doutores hipócritas, né? Muitos aqui falando tanta mentira, tanta bobagem e recebendo, pior de tudo, muita atenção. Isso é que é o pior de tudo. Se eu não falar no mesmo tom, vão continuar me acusando de doido, de maluco, né? De tresloucado, de desequilibrado. Tá bom. Podem me chamar assim. Podem me considerar assim. Eu não estou aqui pensando quando eu falo aqui na TV Caminho Livre sobre um tema tão grave como este, pensando na minha reputação. Não estou pensando na minha reputação, não diante de vocês. Outro texto que eu gostaria de ler, em contraponto a isso que está aqui no Grande Conflito, é o que se encontra em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Veja, olha aqui, olha a expressão. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quando o apóstolo diz isso aqui, ele tem em mente aquele texto de Moisés, que está falando sobre o animalzinho que era pendurado no madeiro. Porque no judaísmo não existia a penalidade da cruz, né? Ninguém era penalizado como sendo condenado à cruz. Então, quando o apóstolo faz menção desse texto aqui mosaico, ele está fazendo uma menção a Moisés que falava do animalzinho, o animalzinho que era tipo de Cristo no ritual do santuário. Preste atenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Perceba, em nosso lugar. Então ele carrega a culpa pelos nossos pecados. Ele carrega a culpa pelos nossos pecados. Não é Satanás que carrega a culpa pelos nossos pecados. E se Jesus transmitisse para Satanás os pecados pelos quais ele morreu, Satanás seria automaticamente o nosso Salvador, porque assumiria a nossa culpa e a nossa condenação. Vocês estão entendendo? Deus não pode aplicar uma condenação sobre pecados que já foram propiciados. Deus não pode aplicar uma segunda condenação sobre os pecados que já foram o quê? Propiciados. Já foram pagos. Na pessoa de Cristo. Deus não pode condenar de novo alguém que já teve os seus pecados propiciados na pessoa de Cristo. Muito menos Satanás. A culpa pelos pecados que nós, povo de Deus, cometemos, primeiro é nossa, como diz Paulo em Romanos. A culpa pelos pecados, primeiro, é nossa. É nossa. Somos responsáveis pelos nossos pecados. Mas essa culpa, quando eu creio em Jesus Cristo, é transferida para Ele. Por isso que Ele se torna pecado por nós, Ele se torna maldição em nosso lugar. Cristo assume o nosso lugar, para que eu possa assumir o seu lugar. Vocês estão entendendo? Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8:1 o seguinte: agora, pois, já não existe condenação para quem está
em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus nos remete a esta condição de estarmos, né, geográfica, espacialmente falando, em algum determinado lugar. Então Jesus assume o nosso lugar para que nós possamos assumir o seu lugar. Por último, eu leio 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 em diante. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu, olha aqui, no lugar de vocês. Percebam isso, no lugar de vocês. Deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Carregando, olhem isso aqui, irmãos, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Entenderam? Será que diante desses textos, poucos da Bíblia que eu li para vocês aqui, vocês poderão concordar com Ellen White, ou seja lá quem foi que escreveu esse livro, quando está dito que no final desse suposto juízo investigativo, juízo que não existe, nunca existiu e jamais existirá, Jesus colocará os pecados pelos quais ele assumiu a culpa, a condenação e a penalidade sobre Satanás, e será Satanás que vai ser considerado o culpado pelos pecados que ele induziu o povo de Deus a cometer? Você prefere crer na Bíblia ou você prefere crer nisso aqui? Porque não há como você crer nas duas coisas. Não há como você... Existe uma incompatibilidade intransponível aqui entre aquilo que a Bíblia diz, que foi o papel de Cristo, e aquilo que Ellen White diz acerca de Cristo entregando os pecados pelos quais ele assumiu a culpa, a condenação e penalidade sobre Satanás, que deverá ser considerado o culpado pelos pecados que ele induziu o povo de Deus a cometer. Não há como você crer nas duas coisas, meu querido irmão, minha querida irmã adventista. Eu queria que você pesasse isso. Eu queria que você não me escutasse. Escute a Bíblia. Escute a palavra de Deus. Não há como você crer na Bíblia e em Ellen White ao mesmo tempo. Isto aqui sim, isto aqui sim é uma blasfêmia. Isto que está afirmado aqui. Satanás levando a culpa pelos pecados que induziu o povo de Deus a cometer, isto sim é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque quem leva a culpa pelos pecados do povo de Deus? Quem leva a culpa? Só mais um texto que me surgiu à mente agora, é o último, prometo a vocês e vou encerrar o vídeo. Quem leva a culpa pelos pecados do povo de Deus? Conforme profecia, conforme foi profetizado, Mateus capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Já estava profetizado que Jesus salvaria o seu povo dos pecados deles, não o mundo inteiro, não cada e toda pessoa. Jesus não levou o pecado de cada e toda pessoa da face da terra. Jesus levou os pecados do seu povo. Do seu povo. Deus então não pode atribuir uma dupla culpabilidade, porque ele, como diz a palavra, embora perdoe a maldade, o pecado e a transgressão, ele não inocenta culpado. Ele não inocenta o culpado. E Cristo se faz culpado por nós, no nosso lugar. Entenda isso, meu irmão. Isto é evangelho. Que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde, que Deus te dê poder para aceitar o que a Bíblia está dizendo com muita clareza, ao invés de aceitar o que diz este livro cheio de heresias chamado O Grande Conflito. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.